Aqui, ó, vamos abrir lá na página 49, onde nós vamos estar trabalhando sobre sinais de pontuação. O que? Primeiro você tem que saber o que é sinal de pontuação. Sinal de pontuação, leiam aí comigo. Exprime ao leitor a ideia adequada da entonação e do ritmo da leitura presente no texto, né? Que quando você conhece, você domina bem os sinais de pontuação, você pode fazer uma leitura com entoação correta, né? Porque cada sinal de entoação ele dá um sentido diferente na frase. Por exemplo, tem bem aqui ó, essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, a primeira imagem, essa minha esposa é perfeita, né? Que é um sinal que o primeiro sinal que foi usado foi o sinal ponto final, né? Ele está afirmando que a esposa dele é perfeita. O outro, essa minha esposa é perfeita. É a mesma frase, mas que teve um sentido diferente, porque na primeira frase ele só usou o ponto final. Já na segunda frase é a mesma frase e ele usou essa minha esposa é perfeita. Ele usou a vírgula e usou o ponto de exclamação para dar um sentido diferente na frase, uma entonação diferente. A quarta, não quero bolo, né? Não quero, ele usou o ponto final, não quero bolo, também usou o ponto final. Não quero bolo. O outro, não quero bolo. Olha aí, então, houve o quê? Quando você, dependendo do sinal de pontuação, você entoa a frase de uma forma diferente. E esses sinais de pontuação vocês encontram em todos os textos que vocês vão ler. Vocês têm que aprender cada um sentido de cada sinal de pontuação. Aí diz, nós primeiro vamos trabalhar o ponto final, que é esse pontinho aqui, ó. Vamos ver quando é que usamos o ponto final. Leiam aí comigo. Diz, ponto final é quando encerra uma ideia. Quando encerra uma ideia, quer dizer, quando ele fez uma frase e aquela frase acabou, você está o quê? Você está encerrando uma ideia. Quando eu digo, Maria come banana. Encerrei a ideia. Que Maria come banana. Isso então é o ponto final. Está indicando que a frase acabou. Está entendendo? Aquela ideia ela foi encerrada. Aí eu tenho ponto de interrogação. Olha aqui, o ponto de interrogação na frase expressa uma pergunta. Então, interrogação é quando você faz uma pergunta. Por exemplo, tudo bem com você? Eu estou perguntando, tudo bem com você? Então, eu perguntei. Tá entendendo? E aí diz aqui, ó. Agora eu vou trabalhar ponto de exclamação. Que é esse pontinho aqui, exclamação. Utilizado no final de frases que exprime surpresa, medo, espanto. Então, quer dizer o quê? Que eu uso no final da frase, né? E me dá um sentido de medo, me exprime susto, admiração, espanto. Quando eu digo, nossa! Então, eu usei o quê? Eu estou admirada, estou assustada quando eu brinco. Ufa! Um medo. Então, eu uso esse sinal aqui de exclamação. Aqui eu tenho uma vírgula. Olha aqui a vírgula diz. É usado para separar elementos de uma frase em uma sequência, em separar elementos nas datas e endereços em repetições de palavras e enumeradas. Por exemplo, nós temos aqui na vírgula 4 tipos de frase usando a vírgula. Acompanha aí comigo. Quando eu digo Joana, deu uma pausa pequena, né? Porque também a vírgula ela é usada para dar uma pausa pequena na frase. Quando eu digo, olha, Joana, que vestia um lindo vestido. Foi a primeira a chegar à festa. Olha aí, eu usei a vírgula para dar assim uma pequena pausa. Quando eu digo, olha, Joana, vírgula, que vestia um lindo vestido.
foi a primeira a chegar à festa. Então, quer dizer que a frase terminou, ponto, né? O ponto final, né? Que me dá o encerramento da ideia. Aí o outro, quando eu vou separar cidade, data de cidade, eu digo Goiás, vírgula, 11 de novembro de 2016. Porque como diz aí, ó, olha, elementos nas datas e endereços, né? Eu botei o endereço e a data. Quando eu falei Goiás, vírgula, não é? 11 de novembro de 2016. Eu usei a vírgula para separar o que? A data do endereço. A data, o endereço que é Goiás e a data que é o ano. Quando eu digo, eu liguei, mas não obtive resposta. Então, eu separei duas palavras. Eu liguei. Quando eu digo, nossa, né? Então, eu estou dando uma pequena pausa usando a vírgula. Quando eu digo, comprei, ó, agora é separar elementos. Quando eu digo, comprei maçãs, peras e morango no mercado. Então, eu separei dois elementos. A maçã de pera e quando a última fruta que eu comprei foi morango, então eu usei o i, que é o e que tem o som de i. Então, então quando diz, né, de novo, vírgula é usada para separar elementos de uma frase ou uma sequência para separar elementos nas datas e endereços, em repetições de palavras ou enumerações. Quando eu fui ao mercado, comprei banana, comprei laranja, eu comprei banana, vírgula, comprei laranja, vírgula, comprei batata, vírgula, e melancia, ponto. Para indicar que a frase acabou, usei o ponto no final. Quando eu digo, agora nós vamos trabalhar dois pontos, diz, são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Vamos de novo. São utilizados para introduzir a fala de uma pessoa, né? Pois é, quando eu uso dois pontos, quando o personagem vai falar na história, quando ele vai falar, que eu vou introduzir a fala dele, eu vou usar os dois pontos, né? Na escrita e antes de uma explicação. Por exemplo, eu digo, retirou-se resmungando. Ó, então, quer dizer, vai dar o quê? Vai introduzir a fala do personagem. Quando eu digo, retirou-se resmungando, dois pontos. Aí, ó, não tenho mais nada a dizer. Então, vocês estão vendo aí, antes da frase, não tenho mais nada a dizer, foi a pessoa falou, né, que não tinha mais nada a dizer. Então, quando ele foi começar a fala dele, né, para introduzir, ele antes usou dois pontos. E quando ele foi falar o diálogo, ele usou o travessão, tá vendo? Vamos ver aqui na frente. O travessão agora. Aí, ó, diz. Aí, vamos lá. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula diz. Indica uma pausa maior do que a vírgula. Porque a vírgula você dá uma pausa menor na frase, na leitura. Quando você está lendo um texto que você vê uma vírgula, você vai dar uma pequena pausa na leitura, uma paradinha pequena. Já o ponto e vírgula, não. Você vai dar uma pausa maior na escrita. Quando eu digo, ó, maior do que a vírgula e do que o ponto final, diz. Minha mãe, ou exemplo, minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. O meu irmão, uma camisa branca, tá vendo? Que a tia, quando a tia chegou nos dois, no ponto e vírgula, a tia deu uma pausa maior do que a vírgula na frente de meu irmão, tá vendo? Diz, o travessão, olha só, o travessão aqui, vamos ver lá. Eu uso antes da fala do personagem. Os dois pontos eu uso para introduzir a fala do personagem, vai me indicar que o personagem, ele vai falar. E o travessão não, vai introduzir, já está dizendo que o personagem está falando, é a fala do personagem na história. Quando eu digo, ó, travessão é utilizado para indicar a fala dos personagens.
E separar frases intercaladas. Por exemplo, quando eu digo, olha, foi bem aqui. Quer dizer que o personagem está falando, antes da fala do personagem, eu usei o travessão para indicar que ele está falando. Disse Letícia, disse Letícia, muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu o vi bem aqui. Então, quer dizer que o travessão ele usa antes da fala do personagem para introduzir, para afirmar que o personagem está falando, né? Então, ele é usado para indicar a fala dos personagens e separar frases intercaladas. Quer dizer o quê? Quando tem duas frases ao mesmo tempo, ou mais de duas frases, mais de uma frase que diga. Eu tenho duas frases aqui, Foi bem aqui. É uma frase. A outra frase. Disse Letícia, né? Disse Letícia. Que o personagem falou. Disse Letícia. Muito agitada. Assim que eu cheguei da escola, eu o vi bem aqui. Tá indicando? Olha. Então, quer dizer que está usando antes das frases, da fala do personagem. Diz, aspas. Olha aqui, vamos ver agora aspas. Essas que usa em cima da frase. Quando abre a frase e fecha a frase, diz. São utilizadas para indicar uma citação, né? Quando você vai citar alguma coisa importante no texto, né? Você abre pausa para indicar que ela é importante, diz. Enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que minha mãe dizia. Olha assim, vai citar o que a mãe dizia, né? Aí diz, isso faz mal à saúde, se comer demais, menino. Primeiro, quando ela diz isso, ele abriu a aspa, né? Isso faz mal à saúde, se comer demais, menino. Tá vendo? Aí fecha a aspa. Quer dizer que o quê? Foi uma citação que ele citou no pensamento dele, né? Na frase. Reticência. Olha aqui, reticência são 3 pontinhos na frente. Diz, indica uma interrupção ou hesitação do pensamento ou de uma fala. Eu vou amanhã, ponto. Eu acho. Então, quer dizer o quê? Diz, indica uma interrupção ou uma hesitação, né? Quando você vai interromper alguma hesitação do pensamento ou da fala. Pronto? Aqui fica por aqui. E agora vocês vão tornar a revisar o assunto, vão ler e vão estudar bem para aprender direitinho. E depois vocês vão acompanhar algumas explicações de atividades que vai estar nesse mesmo vídeo. Tá bem, meus amores? Beijo. Quem vai falar o travessão antes da fala das personagens. O ponto de interrogação indica pergunta. O ponto de exclamação expressa emoção, alegria, tristeza, surpresa, espanto, etc. Vamos entender melhor fazendo alguns exercícios. A menina perguntou como é seu nome, Bianca, que lindo nome. Lendo assim, sem pontuar, notamos que fica estranho, sem sentido. Não sabemos onde a frase começa ou termina. Não sabemos que entonação dar à fala. Então vamos pontuá-la para vermos como que fica. Na primeira frase, a menina perguntou. Note que o narrador está anunciando que alguém vai dizer algo. No caso, trata-se de uma pergunta, mas vamos por partes. A menina perguntou. Se a frase anuncia que a seguir alguém vai dizer algo, eu uso 2 pontos. A menina perguntou 2 pontos. A seguir, vem a pergunta da menina. Como que eu inicio a frase? Isso, com travessão. E se é uma pergunta, eu encerro com ponto de interrogação. Novamente alguém vai falar, no caso, respondendo a pergunta que foi feita. Então, inicio com travessão. Bianca. Que lindo nome! Notamos que também é uma fala e, portanto, começa com travessão. Que lindo nome! Percebemos que a frase é exclamativa, pois tem um tom de emoção na voz ao falarmos. Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo. Chegando ao cinema, o garoto pergunta. Se a personagem do texto vai falar, ou como no caso, fazer uma pergunta, eu uso 2 pontos. Moço, quanto custa a pipoca? No início da fala eu uso travessão.
E no final, como trata-se de uma pergunta, eu uso interrogação. Está a R$ 5,50. Aqui travessão, pois é uma fala. Nossa, que pipoca cara! Repare que o que começa com letra maiúscula, indicando que nossa é uma frase completa. Então aqui vamos usar o que? Pronuncie em voz alta. Nossa, que pipoca cara! O que dá para perceber? Que há uma surpresa, um espanto na fala. E logo vamos usar exclamação. Perguntei para minha avó. 2 pontos. Porque a seguir eu vou fazer a pergunta. Travessão. Posso jogar videogame? Interrogação. A avó perguntou. 2 pontos. Travessão. Mas você já fez a lição de casa? É uma pergunta, eu uso interrogação. Travessão, porque o garoto vai responder. Ixi, ainda não. Travessão, só vai quando acabar sua lição. O médico de um hospício visita os loucos e vê que um deles está cuidadosamente comendo uma borracha. Aqui finalizou com ponto final. Ok. O ponto final é usado para encerrar a frase declarativa, tanto afirmativa quanto negativa. Tem um vídeo anterior que fala sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E continuando. O médico, admirado, pergunta. Então ele vai perguntar algo. Coloco 2 pontos para anunciar a fala que vem a seguir. Travessão. Está comendo borracha? Por quê? Pergunta. Então eu vou colocar interrogação. Eu louco responde. 2 pontos. Travessão. Doutor, é para pagar. Acabo de engolir um lápis. Na página da professora Carol tem exercícios de pontuação que você pode praticar online. O link está na descrição do vídeo. Entra lá e pratica, pois é o treino que faz com que melhoremos nos estudos, na qualidade de escrita dos nossos textos. Então é muita prática, muita leitura. Não adianta simplesmente assistir o vídeo e achar que aprendeu tudo, tem que pôr em prática. E aí, a aula foi útil para você? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber as novidades. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.